Beleza, pessoal? Vamos começar as questões da prova agora para ajudar vocês na prova de mais tarde, beleza? Vamos para a primeira questão, que é uma questão que está aparecendo que é um pouco mais complicada. Vamos nessa. Um aluno de Sobral que mora a 5 metros da universidade decide fazer a prova de Estatística Econômica 2 no dia 10 de setembro de 2018. Se ao lançar uma moeda ele anda 1 metro para leste se o resultado for cara, ou 1 metro para oeste se o resultado for coroa. Qual é a probabilidade deste aluno estar a 5 metros de distância da sua posição inicial após o nono ou após 9 lançamentos da moeda? Beleza, a situação é essa, para a gente entender melhor. A casa dele é no ponto zero aqui, ilustrativamente zero. A 5 metros é a universidade e eu convencionei que é para a direita, mas poderia ser para a esquerda, tanto faz. E se o resultado da moeda, ele lança a moeda para cima, se o resultado for cara, ele anda 1 metro para a direita ou para leste. Se o resultado for coroa, ele anda 1 metro para a esquerda ou oeste. Beleza? Essa é a situação simples de entender. A questão nos pergunta qual é a probabilidade de ele, no nono lançamento, estar a 5 metros de distância de sua posição inicial. Ou seja, ela não nos pergunta qual a probabilidade dele estar na faculdade. Ela nos pergunta qual a probabilidade de ele estar a 5 metros da sua posição inicial. Então, isso pode acontecer de duas maneiras. Quais são essas maneiras? A primeira maneira é que o resultado da moeda seja cara 7 vezes, ou seja, deu 7 caras, e aí ele foi até o ponto 7, ou seja, 7 metros de distância, e depois deu duas coroas, e ele voltou duas posições e chegou na universidade. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira de ocorrer é a seguinte: deu duas vezes cara e ele andou 2 metros para a direita, e depois deu coroa 7 vezes, ou deu coroa 7 vezes no decorrer dos lançamentos, e ele voltou para a quinta posição negativa, digamos assim. Ou seja, ele está a 5 metros de distância da casa dele. Essas duas maneiras atendem ao pedido da questão, que é ele estar a 5 metros de distância da posição inicial. Se ele tivesse nos pedido que ele estivesse na faculdade após o novo lançamento, aí só a primeira maneira satisfaria a questão. Mas como ele pediu apenas 5 metros de distância, essa segunda maneira também atende. Mas, Gustavo, como é que eu descubro essas duas maneiras? Como é que eu faço? Bom, nós podemos montar um sistema de equações, onde eu sei que C é a quantidade de caras e K é a quantidade de coroas. E eu sei o seguinte: a quantidade de caras mais coroas é igual a 9. Por quê? Porque ele tem 9 lançamentos. Então, eu vou tirar um número X de cara e um número Y de coroa, mas eu sei que a soma desses dois números, a quantidade de caras e a quantidade de coroas, é igual a 9. E a segunda equação é o seguinte: eu convencionei que para a direita, ou seja, quando o resultado der cara, ele vai andar mais um, ou seja, um a mais. E para quando o resultado for coroa, ele anda menos um. Tanto é que vocês podem perceber que naquela régua que eu mostrei, nos exemplos, ela está numerada de 0 até 7 e de 0 até menos 7. Porque eu convencionei, porque eu quis, mas você poderia convencionar para o outro lado sem nenhum problema, que quando ele andar para a direita é positivo, quando ele andar para a esquerda é negativo. Então, as duas condições que eu tenho é cara, e o número de caras mais o número de coroas é igual a 9, e o número de caras vezes mais um, ou seja, que é a quantidade de metros que ele anda, positivo, quando dá a cara, que é 1, mais a quantidade de coroas, negativo, ou seja, menos 1, menos a quantidade de coroas, é igual a 5. Mas só que não é necessariamente igual a 5, é igual a mais ou menos 5, porque tanto faz ele estar, voltando aqui para esse, por exemplo, tanto faz ele estar no 5 ou no menos 5, vai estar satisfazendo a minha condição, entendeu? Então, se ele andar positivamente 5 ou negativamente 5, vai estar atendendo a minha condição de estar a 5 metros de distância. Então, o que eu tenho é que a quantidade de caras vezes 1
mais a quantidade de coroas vezes menos 1 tem que dar um resultado igual a 5 ou menos 5. Então, a primeira condição, eu vou resolver o sistema e eu vou encontrar o seguinte. Se eu for para mais 5, eu vou ter que 2 vezes a quantidade de caras é igual a 14. Então, a quantidade de caras é igual a 7. Eu tenho 7 caras. E se o resultado for para menos 5, eu vou ter que 2 vezes a quantidade de caras é igual a 4 e a quantidade de caras é igual a 2. Então, se eu tiver 7 caras ou 2 caras e 7 coroas, eu vou estar atendendo a exigência da questão, que é de estar a 5 metros de distância da posição inicial. Okay? Então, para que o aluno esteja a 5 metros da sua posição inicial no nono lançamento, ele tem que tirar 7 de um resultado, cara ou coroa, e 2 do outro. Ou seja, se eu tirar 7 caras, eu tenho que tirar 2 coroas. Se eu tirar 7 coroas, 2 caras. Ok? Então, de quantas formas isso pode acontecer? Ora, para a quantidade de 7 caras, eu tenho uma infinidade de resultados que podem me satisfazer. Pode ser que eu tire as 7 caras inicialmente e nas 2 últimas seja coroa. Pode ser que eu tenha 6 caras, 5 caras, uma coroa e outra cara e depois coroa de novo. Ou seja, pode me acontecer de diversas maneiras. Como é que eu calculo essas diversas maneiras? Eu vou usar a combinação de 9 tomado 7 a 7, ou seja, de 9 lançamentos eu quero 7 caras, nesse caso, né? Então eu vou ter 9 fatorial dividido por 9 menos 7 fatorial vezes 7 fatorial. Isso vai me dar um resultado de 9 vezes 8 vezes 7 fatorial dividido por 2 vezes 7 fatorial, que é igual a 36. Beleza? Mas isso aqui foi calculado para a quantidade de cara, para que eu tenha 7 caras e 2 coroas, não foi isso? Então, para que eu tenha as 7 caras e 2 coroas, nós achamos que foi 36 resultados favoráveis. Mas e se eu quiser ter as 7 coroas e 2 caras? Ora, não é combinação de 9 tomado 7 a 7 de novo? Então, o resultado vai ser, de novo, 36. Então, eu vou ter 36 vezes 2 resultados favoráveis, que vai me dar 72 resultados favoráveis. Beleza, eu já sei que de 72 maneiras eu vou estar a 5 metros de distância no nono lançamento. Mas ele quer saber as maneiras? Não, ele quer saber a probabilidade de eu estar. Então, para isso, eu tenho que encontrar a quantidade total de resultados possíveis, porque probabilidade de alguma coisa é o número de resultados favoráveis sobre o número de resultados possíveis. E como é que eu vou calcular a quantidade de resultados possíveis? Eu tenho 9 lançamentos da moeda, não é? Então, se eu tenho 9 lançamentos da moeda para o primeiro lançamento, quantos resultados eu posso ter? Cara ou coroa. Então, eu posso ter 2 para o primeiro lançamento. E assim vai, 2 para o segundo, 2 para o terceiro, 2 para o quarto, 2 para o quinto, 2 para o sexto, até chegar no nono. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes 2 elevado a 9, que com quantidade numérica dá 512. Ou seja, eu tenho 512 resultados possíveis no lançamento de 9 moedas, ou em 9 lançamentos de uma moeda. Ok? Então, ora, eu tenho uma quantidade de resultados favoráveis e eu tenho uma quantidade de resultados possíveis, a minha probabilidade vai ser minha quantidade de resultados favoráveis dividido pela quantidade de resultados possíveis, ou seja, 72 sobre 512. Beleza? Essa é a resolução da primeira questão da prova, espero poder ter ajudado. Qualquer dúvida, por favor, enviar no WhatsApp, ou no grupo, ou no privado que eu respondo. E na descrição do vídeo eu vou deixar o link para o download dessa apresentação, caso alguém queira estudar por ela. Forte abraço, boa prova, bons estudos.